Fala pessoal, mais um Avin Hour começando hoje. E olha que eu vou falar pra vocês que é um momento muito especial, porque hoje eu consegui trazer a Dani. A Dani, que é a Dani Alves, minha sócia aqui na Aquavero, e é a @Daniele com 2 L's Alves.avin. Essa moça que ela fala de tudo ali na rede dela, já siga. Então, antes de qualquer coisa, já pega seu celular, coloca lá o Instagram, Daniele com 2 L's Daniele Alves.avin e siga aqui, por favor. Dani, obrigado por você. Marcos. Tem bastante conteúdo lá mesmo, pessoal. Então, por favor, sigam aí. Sigam. Muito obrigado por você ter parado suas atividades ali, muitas atividades. Ela chegou aqui pro podcast, faltando 3 minutos para começar o podcast, porque realmente é uma agenda muito grande. Ô Dani, eu vou pedir um favor para você. Apresente o nosso convidado de hoje, por favor. Na verdade, obrigada, Oséias. Se eu tenho uma agenda complicada, vocês não têm ideia do que é a agenda do Oséias. Mas vou deixar, não é melhor você apresentar, você perguntar. Oséias, ele tem um histórico fantástico, mas eu prefiro que ele conte. Oséias, muito obrigado por ter aceitado vir aqui. Valeu. Eu estava comentando com você agora há pouco que o seu nome não dá para esquecer por causa do saudoso Oséias, atacante do Palmeiras. É isso, né? E seu gol de cabeça. E o seu um clássico. Talvez um dos poucos gols do Oséias ali. Sou corintiano, posso falar isso com muita propriedade. Mas, Oséias, conta um pouco pra gente aqui. Quem que é o Oséias Xavier? O que é a Sólidos? Vamos começar com essa pergunta aí. Vamos lá. Bom, acho que primeiro obrigado por me receberem. Obrigado pelo convite. Eu acho que é um passo a mais de uma parceria que a gente já está avançando bastante. Com a Aquavero, com a Dani, com algumas pessoas da casa já. Obrigado por receber. O segundo tema é, Oséias Xavier, trabalho nessa brincadeira de mercado financeiro já faz um pouquinho mais de 20 anos. Cabelo branco já não deixa mentir mais, né, cara? E a Até barba, a barba branca já. Sempre trabalhei muito vinculado com o mercado offshore, fundos, indústria de fundos. Seja fundos offshore domiciliados lá, ou estruturas no Brasil que utilizam esses fundos offshore como veículos para investimento internacional. Nos últimos anos, então, saí um pouco disso, fui colocando cada vez mais o pezinho dentro desse mundo de ativos digitais, seja numa minha antiga casa onde eu trabalhava, que é um banco de private banking nas Bahamas. E no começo desse ano, eu me movi de vez para, hoje, a Sólidos Capital, trazendo ela para o Brasil e expandindo a estrutura para a América Latina. O que somos? Na verdade, nós somos uma casa de wealth management, então a gente está muito focado. Começamos com uma casa de wealth, olhando para clientes high net wealth individuals, né, as pessoas de private aqui, que seria quase no Brasil. E também estamos expandindo para o mundo também de institucional, com sempre foco em ativos digitais, seja a exposição ao ativo digital por si só, per se, ou companhias, indústrias que estão envolvidas com soluções e desenvolvimentos e inovações neste ambiente, neste setor. 100% digital. 100% digital. A gente está com o pé lá dentro, seja para mundo prático, ajudar nosso cliente a colocar o pé no BTC, de uma forma um pouco mais estruturada e amigável do que a gente acaba vendo em algumas casas, ou empresas que estão envolvidas com soluções e desenvolvimentos e projetos neste ambiente. É impressionante o tanto que a gente tem visto hoje de... Eu vou traçar um paralelo aqui, por favor, me corrija se eu estiver muito errado, vou traçar um paralelo. É impressionante como a gente tem visto empresas, gestoras que estão indo muito para o lado de 100% digital. Né? É como aquela, se a gente for levar para o mundo dos automóveis, está acabando os carros... Tesla, BYD que está chegando. Não vamos nem falar que está acabando, mas os carburados ali estão perdendo um pouco de mercado. Sim. E o elétrico está vindo com tudo. Com a Tesla, com a BYD, a Volvo está acabando lá com seus carros, carburados. É quase que um paralelo ali, porque é uma coisa nova, né? Sim, é algo que vem crescendo, acho legal dar um passo atrás. Ele está sendo massificado e dando acesso, eu acho, muito agora, para todos os segmentos, deixando de ser algo tão nichado. Pois é. Porque, assim, se a gente voltar alguns passos atrás, ele começa mais ou menos em 2008, ali, esse mundo do blockchain afins, em cima disso da tecnologia, o clássico Satoshi,
que ninguém sabe direito quem é até hoje, vem com a ideia de fazer um tipo de reserva, de moeda que não dependa de um Estado, porque vai sair todo mundo muito machucado da crise de 2008. Muito relacionado à inflação também, né? Também, como que protege isso com Sim. tudo que vem na sequência. Começa o desenvolvimento em cima da tecnologia com isso, aonde deixa de ter a confiança só na figura do Estado, mas a confiança no tema matemático, como que monta aquilo dentro da própria internet, através de um raciocínio dividido entre máquinas. Então era um negócio, acho que muito nichado, que você conversa hoje com uma galera de 20, 25, eles são muito... É natural para eles falar disso. Exatamente. Para um cara mais velho como eu disse, tá saindo desse mundo, veio desse mundo tradicional, sei lá, 15 anos, quase 18, mundo tradicional, para vir pro mundo de ativo digital, é um negócio que eu continuo aprendendo muito e é o que eu brinco muito. Eu voltei a ser o estagiário. Isso conhecendo... Imagina, Dani. Se O Oséias, se que ele é é um um estagiário. mestre nisso, se considera um estagiário, cara, imagina. Como vão ser as nossas perguntas aqui? Eu já tô ficando tô aprendendo preocupada. muita coisa nisso, no sentido de, como a gente tava conversando, batendo papo, ainda existe uma visão que ativo digital é tudo igual, é tudo Bitcoin, o Bitcoin é igual ao Ethereum, que é igual o Shiba Inu, que é aquela moedinha do cachorrinho, que é igual o CDBC. Oséias, Não, a gente tem diferenças vamos aí. aproveitar então esse momento e equalizar e até ajudar a gente aqui que não entende tanto do assunto Tá. a desmistificar um pouco então a diferença. Você consegue falar pra gente o que é o blockchain, o que são os criptoativos, Tá passar bom. um pouquinho assim dos principais, só para a turma que também a entender. Eu vou fazer uma forma bem simplista para o nosso cliente poder ver quem são quem tá olhando, acompanhando com a gente. Peço licença até para quem é muito mais faixa preta do que eu, mas no final a gente como faz? Primeiro layer, tudo é construído em cima do blockchain. Aonde que é o blockchain? É uma rede, entre aspas, de computadores, onde você tem alguns nódulos, aonde essa rede de computadores, eles validam a existência de determinada coisa. Vindo para o nosso mundo real, imagina que eu trago para o meu mundo tradicional. Papel do quem faz essa garantia? Geralmente é o custodiante, entra com uma clearing central, uma B3, e fala, ó, o papel, o ativo, caneta que está devidamente registrado, junto à B3, eu sou a pessoa como custodiante que fala para o meu cliente, ó, tá registrado, eu garanto a existência disso. Isso, não é nenhum maluco que tá fazendo, que tá vendendo um saquinho, vai. É isso aí, a gente tem, até porque a gente tem exemplos no passado não muito distante do que acontecia do maluco vendendo de saquinho. Aham. Tá bom, trazendo para o nosso mundo, o que acontece? O blockchain, ela faz esse papel meio que junto da clearing central, entre aspas, só que isso é distribuído entre N máquinas, cada um com um pedacinho da chave de registro daquilo, tá? E a gente, em cima disso, você começa o desenvolvimento dessas soluções financeiras, vou colocar. Por quê? Uma coisa é a gente falar de currency puro, Bitcoin. Reserva de valor, você considerando o princípio de uma moeda, que é, cara, você consegue fazer transferência, unidade comum, transferência de valor, afins, o Bitcoin. Ali, ela tá falando o quê, cara? Vale-se tanto, o mercado consegue precificar aquilo baseado na potência dela para comprar e vender coisas. Transferência de compra de produtos, compra de serviço, moeda comum. Tá. Você consegue depois para uma segunda alternativa que eu vejo que é o altcoin. Tá? E isso é uma coisa que eu organizei na minha cabeça para eu poder aprender a navegar um pouco aí, tá? Perfeito. Então eu até peço licença para quem é faixa preta no assunto, por favor, pessoal. Altcoin ele acaba sendo o Ethereum, por exemplo. Você tem sim o tema da reserva de valor, mas ele tem algumas camadas de tecnologia por trás que permite você desenvolver maior tipo de solução. Exemplo, você pode fazer contratos em cima disso, você consegue estruturar registros de, sei lá, recebível, por exemplo. Tá. Eu trabalhei muito tempo numa indústria de FDICs. Então eu tinha todo o tema do parcelamento, como eu vou trazer para valor presente, quais são e afins, como eu faço para garantir que não estão me vendendo, que o pagamento da caneta, que vai ser em 30 vezes, existe caneta. Certo. Com o Ethereum eu consigo precificar isso daqui e ele me dá uma solução tecnológica para eu saber quais são as parcelas, se a Dani está comprando de mim, consegue ver quais algumas características da Dani que eu coloco dentro de um contrato. Tá. Então acho que ela tem um valor agregado um pouco diferente e até maior do que simplesmente do que o Bitcoin. Por si só. Então, o Bitcoin seria uma coisa, os altcoins seriam as moedas alternativas. Isso.
Exato, que é onde ela traz um tema de tecnologia embarcado um pouco maior, que dá para você fazer soluções um pouco maiores, tá? Perfeito. Memecoin, como eu estou chamando na minha cabeça aqui, para mim é muito forte o Pepe, que era o sapinho, o Shiba Inu, que é que vira e mexe via subindo e descendo devido ao o Elon Musk brincar com ela. Tá. Agora Eu não entendo. deixa eu fazer uma pergunta aqui. Que essa daqui, você falou dos faixa preta. Nossa, essa daqui o cara não pisou nunca no tatame. É. Então, tá? Vamos lá. Dizem Uhum. que se eu tivesse comprado em 2012 R$10 em criptomoeda, Uhum. hoje eu seria um cara milionário, bilionário e tal. Vamos imaginar que eu tenha feito isso. Tá bom. Eu conseguiria sacar Sim. esses 2 bilhões, 3 bilhões, 1 milhão, sei lá quanto? Isso é interessante. Tem duas coisas. Eu conseguiria ter mercado para liquidez, para vender. E a segunda coisa, eu consigo sacar. Que são 2 passos financeiramente falando. Certo? Que a gente está falando em converter o ativo digital No em ativo físico. físico, entre aspas, fiduciário, o termo, Fiduciário, certo? Isso aí. E daí desse fiduciário, como eu faço para tirar, se meu banco vai ter na hora ali isso disponível, tá? Mas eu tô respondendo sim. Ou tirar de cripto e trazer para pro mundo normal. Assim. Sim. Hoje Dá para fazer Dá isso. pra fazer. Dá pra É fazer um isso. dos temas que a gente, por exemplo, na Sólidos ajuda muito nossos clientes. Ah, legal. A fazer essas conversões de o que a gente chama, para mim, tá? O clássico cash, dinheiro físico no Isso. mundo digital está vinculado com fiat. Tá. Como eu converto esse fiat para ativos digitais e vice-versa. Ah, que legal. Tanto que, assim, se eu não estiver enganada, você tem alguns ativos que estão muito relacionados com as moedas, por exemplo, o dólar. Sim. Justamente para ajudar a fazer esse tipo de conversão. Por exemplo, né? continuando com nossos pontos, falamos de 2. Um terceiro pilar, um pilar interessante para colocar são os stablecoins. Perfeito. Tá. Que é o que você está mencionando, que são ativos digitais como o SDT ou SDC, que são lastreados em dólar, por exemplo, e tem a paridade 1 para 1. Então existe uma companhia, entre aspas, em cima do blockchain, que reserva dólar e emite um ativo digital daquilo. Legal. Por que isso ajuda? Porque o acesso é muito mais simples, rápido e até barato. Tá. Porque a gente está dizendo, por exemplo prático, se eu quero abrir uma conta agora, digamos, nos Estados Unidos, a burocracia é maior, Sim. eu tenho um pacote de documentos a Sim. ser entregue, o custo é maior, porque eu vou ter que pagar lá a minha conta, recorrência e afins, e a manutenção. Sim. Eu consigo agora, literalmente, pelo meu celular, através de uma exchange, e hoje, big players, inclusive institucionais brasileiros, estão começando a ofertar isso. Vocês mesmos, com a Mint, no BTG, tem essa brincadeira sim. agora do dólar digital do BTG. Eu consigo comprar do meu celular agora, Tá. devidamente registrado. Essa que era a minha pergunta. Como que é a segurança disso, né? Hoje ela é devidamente registrada. Você tem a tab de segurança da instituição de quem está comprando, que eu acho que isso é muito importante para evitar o que aconteceu, por exemplo, algumas coisas ao longo do ano passado, com alguns players grandes de exchanges. Sim. Acho que está todo mundo aware, não vou citar num produto sem delicado, mas a gente olhava, acontece. Que tem um tema que uma casa precisa ser, nós, por exemplo, nós somos agnósticos quanto a quem vai guardar esse dinheiro. Desde que seja uma instituição financeira devidamente registrada, que consiga fazer a diferenciação do que é da instituição e o que é do cliente. Práticas que pra gente no Brasil é muito comum, mas lá fora tem algumas coisas que não são tanto. Sim. Os black pools da vida. Conseguimos fazer isso, esses caras estão tendo esses princípios básicos, eu acho que faz sentido, tá? E se torna seguro. Então é muito importante olhar para casas que consigam ofertar isso. No Brasil eu começo a ver algumas casas fazendo isso muito bem. A gente faz isso bem lá fora, principalmente olhando para a América Latina e afins. Tá. Primeiro tema. Segundo tema, registrado quanto, seguro quando... Tá, comprei. Vai sair no meu imposto de renda e afins? Vai. E aí eu acho que aqui tem uma segunda tema muito importante, que por muito tempo, principalmente pessoa física, operou achando que a Receita não estava olhando. Não declarava nada disso. Pessoal, já tem uma linha para registro do imposto de renda desde 2014, se não me engano, que era outros ativos. E se tem um regulador, controlador ali que faz esse papel no mundo hoje que é muito avançado, mesmo demandando a Receita. Nossa Receita e nosso Banco Central
tenho conforto em falar que está entre os top 3 players do mundo Boa. em conhecimento técnico, em vontade de fazer a coisa acontecer. Está avançando demais. E aí você acaba indo para um último até, que a gente estava falando aqui, que desses tipos de ativos digitais, são os CDBCs. Que é que a gente tem muita discussão atualmente do real digital, por exemplo. Sim. Na minha pífia opinião, eu acho que esse vai ser um dos grandes legados que o Neto está querendo deixar para o mercado. Tem um poder de acesso e revolucionar o mercado absurdo, e o Brasil está muito à frente. O Real Digital, ele tá para entrar... Já tem data para lançamento? Já não? tem testes muito avançados. Semana passada, alguns grandes institucionais no Brasil começaram um tema de mensageria, como Boa. fazer isso acontecer. Exato. Tem muita discussão em como vai uma coisa, o Real Digital, e como isso vai chegar para o varejo. Isso. Uhum. Porque cada instituição vai ter o seu, a gente vai assumir um tono como todas vão assumir o mesmo padrão. Então tá desenhando ainda, né? Sim, sim. Tá. Mas quanto a piloto da coisa, tecnologia embarcada e principalmente vontade, eu acho, para empurrar, tá muito forte. Porque enquanto, por exemplo, no Brasil a gente está avançando muito assim, Estados Unidos, por exemplo, tem muita discussão até ainda. 2 ou 3 semanas atrás, a gente soltou numa newsletter nossa, você começa a ter senadores falando, não, a gente não quer que... Está fazendo projeto contra um CDBC dos Estados Unidos. Uhum. Tem muita discussão, porque você tem Mas o sempre tema dados. vai ter. Vai. Isso sempre vai ter, não tem Vai. jeito. E só pra gente ir nessa linha aí do leigo, eu queria que você contasse um pouco pra gente o que é a tal da mineração. Tá bom. Quando você fala assim, a gente está fazendo minerando ali o Bitcoin. O que é isso? Para um leigo, cara, lembra que eu comentei agora há pouco que a blockchain ela é uma rede de computadores, Sim. aonde cada qual vai soltar um pedacinho do código Tá. de identificação de um Bitcoin, por exemplo. Tá bom. Cara, a mineração como é um código matemático que está sendo processado lá atrás, você precisa de poder computacional. Tá. O poder computacional deram o nome de mineração. É literalmente o computador fazendo um monte de contas para conseguir montar aquela chave de N dígitos Tá. para poder colocar isso no geral e amarrar um Bitcoin. Entendi. Tá? Se assemelharia, Por se favor. não for, por favor, hein? Se assemelharia para o mundo real a impressão de dinheiro ou não? Cara, como eu faço relação com o mundo real, tá? Tá. Ouro. Ah, tá. Por exemplo, o que é a mineração? É literalmente Boa. entre um Que cara... é limitado, né? Não é, Ele é limitado, mas o processo da mineração Também é o cara é. que pega ali a enxada, a picareta, Aham. e vai batendo aquele processo literalmente braçal, ou enfim, operacional puro para sair com a pepita. Tá bom. A mineração, quando falando da emissão do novo Bitcoin, é isso, só que esse processo é feito dentro de uma máquina, é um computador Tá. estruturando um código, com a picaretinha dele, para poder vir. Tá bom. E aí que você começa umas coisas super divertidas depois sobre energia, consumos, picos. Mas tem é muito bastante. legal porque deu para fazer uma associação aí para quem não entendia absolutamente nada. Dani, vamos lá. Bom, acho que você estava falando bastante da parte de CBDC, como isso está sendo discutido ao redor do mundo, no Brasil. Eu acho que seria interessante também a gente falar um pouco mais sobre a parte de meios de pagamento, Dá. sobre investimento, que é basicamente o que a Sólidos faz hoje. Então, a gente entra um pouco mais nessa linha. A gente trazendo aqui, fazendo um paralelo com o mercado financeiro tradicional, a gente, dentro de casa, aqui na Aquavera, a gente tem uma equipe específica para fazer curadoria das assets que a gente traz para dentro, como que essas assets olham os investimentos, o que elas têm, né, de ativos financeiros dentro das carteiras, como que isso funciona dentro da Sólidos. Então, começando a parte de investimentos, depois a gente vai para a parte de meio de pagamentos. Conta um pouquinho para a gente. Na parte de investimento, a gente acaba vendo um tema interessante, por exemplo. Tá? A gente olha, apesar de a gente olhar muito mais para o cliente, como eu disse, private, high net e institucional, um tema Brasil. Hoje o Brasil é um dos mercados mais interessantes, está entre os 5 no mundo, falando de investimentos ativos digitais. Uma coisa que sempre me deixa espantado hoje nós temos no Brasil mais CPFs vinculados com investimento em ativo digital do que na B3. Para ver o tamanho dessa coisa ainda, tá?
Como isso se converte na Sólidos? A gente ajuda nossos clientes a, exatamente como eu estava dizendo, eles entrarem, abrir posição, seja no Bitcoin, para ter a exposição a esse tipo de ativos, que eles estavam comentando, porque eu comprei a 10, hoje 30. Uma história clássica, um VP de uma empresa gigantesca, e midos aí de começo da década de 2010, ali alguma coisa assim, um pouco antes, sai, e ele compra Bitcoin na casa dos 50 centavos, $300 mil. Comprou $300 mil a 50 centavos. Imagina quanto vale hoje. Se tornou um dos big whales do mundo hoje. Pois é, agora você imagina a cabeça desse cara lá atrás. Ele é um baita de um visionário, né? Sim, naquela época ele era um baita visionário, e aí eu acho que é onde entra empresas como a Sólidos, a parceria que a gente está indo com a Aquavero, que é conseguir ajudar a esses clientes a entenderem o que é o ativo digital, que eu acho que é a primeira barreira que a gente tem de entrada, e depois disso, como aportar lá. Porque ainda tem um tema muito artesanal, onde as pessoas compram Bitcoin para ter no ledger dele, que é um pendrive, entre aspas, que ele leva com ele, se quiser. Ok, se você perder a sua senha, você não tem, você perde seu dinheiro. Então, onde entram empresas como a nossa? A gente ajuda o cliente a entender quais são, aonde investir, o momento para poder entrar nesse tipo de ativo, e como fazer a guarda correta disso. Até para alguns temas, como eu vejo no mundo de private wealth, sucessório, por exemplo. Pois é. Sim. Eu tenho 1.000 bitcoins no meu ledger. Cara, sei lá, bati meu carro agora e, enfim, fui. Como é que meu filho fica? A senha está comigo. Então vocês lá eu consigo fazer isso. Legal, excelente. Toda essa estrutura para que o nosso cliente possa ter o acesso otimizado e simplificado do como fazer, a garantia de que isso está guardado em algum lugar que não vai fechar amanhã, como a gente estava dizendo dessas exchanges que aconteceram aí no passado, tem algumas discussões disso acontecendo. Por isso o nosso agnosticismo com quem, onde eu vou guardar, eu não mantenho eu mantenho com N. Eu não vou deixar todos os ovos na mesma cesta. Pois é. Funciona igual no mercado tradicional. Igualzinho. É a mesma coisa. Perfeito. E por último, o tema de, continuidade também. Que não adianta eu ter tudo aquilo. A gente traz a nossa expertise muito vinculado com o mundo de wealth, onde está vinculado com trust, heritage, heranças e afins. E traz isso para o nosso cliente. Então a gente dá conforto ao cliente para pegar ele na mão dele no momento da entrada, para ver se ele vai querer comprar só Bitcoin ou se ele vai querer investir em alguns fundos que a gente faz. Quem monta essa carteira lá? A gente lá fora tem uma parte de estruturação onde a gestão é nossa. Mas mesmo onde a gente investe, está vinculado com empresas desse ecossistema. Tá. Então isso é divertido. Assim, como a gente está um bom tempo no mercado lá fora, principalmente, a gente acaba tendo acessos a alguns players nesse sentido, porque a gente sempre esteve envolvido com os projetos. Para falar, acho que é interessante essa oportunidade, isso aqui não é, para onde vai, para onde não vai. Devem ser muitos projetos novos, né? Considerando que a gente está falando de um mundo com muita novidade o tempo inteiro. É outra coisa que eu acho muito interessante nesse mercado, é porque eu fiz um pouco essa transição do tradicional para o digital. E eu não acho que nem transição, eu acho que ele é uma evolução, é só mais uma pedrinha na mochila. Porque eu acho que cada vez mais as coisas vão ficar conexas ali. Não tem como voltar. Sim. Isso vai estar cada vez mais presente. Pois é. Eu acho que é um tema muito importante. A gente tem visto, principalmente no mercado do Brasil, o tema da legislação saindo muito forte. Com muita coisa a ser desenvolvida ainda no como colocar, mas pelo menos você começa a ter uma ideia do que está acontecendo. Muito melhor até do que a gente vê nos Estados Unidos hoje, que a gente tem uma restrição muito forte aos players de ativo digital. Mas o Brasil funcionando bem, eu gosto muito do Banco Central entrando forte, CVM definido, mas agora a gente tem que evoluir. Mas isso começa a dar conforto para que players institucionais grandes que até agora olhavam e tinham muita reticência, não colocavam um pé. E na hora que teve essa sinalização, a gente vê antigas casas onde eu trabalhei já abrindo com equipes, seríssimas, grandes em número de pessoa, com um CAPEX, um OPEX muito grande na largada, um investimento grande e de quem já trabalha nessas outras casas não entram para perder. Então, legal. Assim, eu acho muito legal. Vai evoluir muito no Brasil. E aí eu acho que com isso a gente tem uma oportunidade muito grande de conseguir ajudar os nossos clientes a como entrar, no que eu vou entrar, como manter e depois como aproveitar. Perfeito. Se você perder essa jornada do cliente aqui, fica ruim.
E a parte de meios de pagamento, que eu acho que ficou bem claro essa parte de investimentos. Mas a gente tem essa oportunidade para os clientes, que eu acho que é algo muito pouco falado e estruturado. E acho que queria que você comentasse um pouquinho mais também. O que a gente tem de opção. Isso é uma oportunidade que a gente está vendo muito aqui para a Latam, que já tem muito acontecendo lá fora, que a gente chama de cross-border payments, tá? Traduz aí para a turma. Pagamentos internacionais. Perfeito. Exemplo prático. A gente acabou de falar sobre os stablecoins, certo? O dólar digital. Certo. Então, por exemplo, a gente pode ter alguns importadores e exportadores que compram e vendem coisas ao redor do mundo, que conseguem fazer essa parte do pagamento internacional utilizando, ele entrega reais, compra esse stablecoin, liquida e a gente faz quase o papel de uma instituição de pagamento, entre aspas. Muito próximo disso, tá? Principalmente lá fora. Como a gente está entrando no Brasil ainda, a gente está vendo como estruturar a nossa operação aqui. Lá fora já estamos, isso acontecendo faz um bom tempo. E aí você começa a ter algumas coisas interessantes, porque usando stablecoin, você está vinculado com a moeda que você quer, seja ela dólar, seja ela euro. Já no Brasil já começa a ver, já é reconhecido como um valor imobiliário, algumas coisas nesse sentido. Então dá para fazer todos os registros necessários. Na contabilidade de uma empresa, por exemplo, que ele precisa ter isso para depois fazer toda a apuração final, demonstração financeira e assim por diante. Então, mas isso é legal no fim do dia porque acabam se tornando, para fazer pagamento internacional, soluções que acabam tendo uma simplicidade muito grande, através de um processo muito eficiente, muito rápido, e com um custo operacional que tende a ser bem menor. Porque o volume de documentação envolvida, a alocação ali operacional acaba sendo menor. E também uma variável que eu fico pensando aqui é a parte da robustez, que eu acho que é muito importante a gente trazer para esse mundo, que é, por exemplo, sempre que eu estou fazendo um onboarding de algum tipo de cliente no Brasil para esse tipo de pagamento, para fazer lá fora, performar lá fora, a gente faz onboarding tanto de quem está pagando quanto de recebendo. Porque Vocês têm mais segurança. Sim, né? para saber que você não está envolvido com nenhum tema de Lavagem de dinheiro. Não estou financiando operações de tráfico humano. E até porque existe ainda tem, principalmente eu quando entrei agora, falei 6 meses para valer nesse mundo, eu tinha muito pé atrás quanto 6 meses? Para valer nesse mundo dedicado só para ativos digitais, 6 meses. Pô. No emprego onde eu estava antes, um banco que era no Caribe, fiquei lá 3 anos e pouco. Lá a gente tinha uma das empresas, ela era dedicada só para fazer isso. Então eu tinha meus clientes de private que eu trazia, eu flutuava. Eu estava ali do lado. Agora eu tô no olho do furacão. Por isso que eu brinco, cara, eu voltei a ser o estagiário, assim. É muito divertido a sensação de ter que aprender tudo isso de novo. Pois é. Mas ao mesmo tempo, que eu acho que é um recado também importante para quem já está no mercado financeiro e gosta desse assunto, para mim, pelo menos, tá? Tem sido muito mais um desafio de aprender o vocabulário e fazer o depara para o nosso mundo do que o que é em si. Porque no final, a gente está falando de precificação de ativos. Ok, a metodologia é um pouco diferente, a teoria que você vai colocar, a tese é mais complicada. Quais são os canais de liquidação? E e volumetria. Cara, eu tenho um grande volume acontecendo, a volatilidade tende a diminuir e assim por diante. Então você não tem muito... É uma forma um pouco mais complexa do que a gente estava acostumado. Mas a base é a mesma, né? A base é a mesma. A base é a mesma. A base é a mesma. Que no final, cara, é o ser humano e suas relações comerciais de troca, seja produto ou serviço, como a gente chama outro, procurando uma unidade comum, que era o sal, onde tudo começou, falando, cara, então tá, o seu ovo vale 3 sals aqui, porque eu acabei de vender uma vaca que me deu 50. Você imagina se a gente voltasse lá atrás? Aham. A mesma dificuldade que a gente tem hoje com o ativo digital, a gente teria lá no escambo, por exemplo. Sim, né? A gente teria a mesma dificuldade. Sim, que é como fazer. Eu acho isso muito interessante, até quando a gente fala dos cross-border payments, pagamentos internacionais. Imagina uma empresa gigante, como foi a Companhia das Índias no passado, tendo acesso hoje a um ativo digital. Pois é. Cara, esse é um negócio que eu fico pensando, como que essas coisas iriam se conversar? Pois é. Qual o potencial? E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de CDBCs, por exemplo, eu acho muito bonito, literalmente, o acesso que isso vai dar
Cara, pra uma população ribeirinha, por exemplo. Sim. Cara, ele vai ter a carteira dele dentro do celularzinho. Hoje a gente tem mais celulares no Brasil do que a gente tem Pessoas. E o grau de bancarização ainda é Vou colocar baixo. mais perto aqui. Tá. E com o grau de bancarização ainda baixo. Então você começa a dar um acesso para esse cara literalmente, porque não é como a gente que atravessa a avenida e tá no banco. Esse cara tem que cair dentro de Meu Deus, barquinho é e uma ficar 2 jornada, dias Sim. para chegar em um correspondente bancário, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho isso muito interessante, cara. Tem muito para ir ainda desse Com lado. certeza. Bom, falando de tokenização aqui, Tá bom. né? Da evolução da tokenização. O primeiro contato que eu tive com token Tá? foi quando isso tem bastante tempo já. Eu era correntista, eu trabalhei no Unibanco, era correntista do Unibanco. E ganhei um negocinho, e o Unibanco foi um dos pioneiros. O Unibanco lembro. foi um dos pioneiros e chamavam aquilo de token. É chavinha. Então toda a transição que eu ia fazer, eu tinha que pegar fisicamente aquele negócio, colocar o númerozinho que estava ali e mandava embora. Uhum. Cara, houve uma evolução muito grande. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é isso. O conceito hoje é muito mais avançado do que só isso. Mas no final você tá falando, cara, como você garante que eu tenho um pedacinho de alguma coisa? Então, por exemplo, operações que a gente tem visto evoluir muito, e alguns amigos estão fazendo muito bem em algumas casas, inclusive aqui no Brasil, muito bem. Imóveis. Vamos colocar um exemplo prático, acho que é onde estão mais sendo explorado, eu estou discutindo isso com um cliente lá fora. Ele compra, literalmente, terrenos lá fora, coloca isso embaixo, o token acaba sendo como se fosse um mini... Vamos colocar uma mini empresinha. Tá? É uma casca fechada. Aonde ele consegue vender pequenos pedaços, isso devidamente registrado dentro da blockchain, como a gente estava falando, para garantir a existência daquilo, tá? Para não ser uma casca vazia. Ele coloca isso dentro dessa casca, chamada token, e consegue vender pequenos pedaços para essas pessoas. O que significa isso no fim do dia? Digamos que ele compre um terreno por $100 mil. Ele chega aqui e fala, então, eu vou vender isso para facilitar o acesso. Você quer comprar um pedaço, Marcos? Cara, eu vou te vender, a minha cota mínima aqui vai ser de $100. Tá. Ok, você consegue hoje fazer isso de uma forma que vai converter os $100 para R$500, vamos brincar assim. Você consegue fazer uma TED para ele, um Pix para ele, e ele vai fazer todo o trâmite por trás para garantir que isso aconteça. Tá? E você tem um pedacinho desse token, desse terreno. Isso ele vai fazer com muita gente, até ele conseguir fechar no modelo de business que ele está montando essa compra desse terreno. Comprou por 100, vendeu daqui um ano por 200. Tá. Ele vai devolver isso e distribuir os resultados via esse token também. Então, no final, a gente está mudando muito, como eu falo, o como. Mas isso, O quê? isso, Desculpa, no, mas- isso no digital, então esse token é uma moeda digital ou não? Ele é uma estrutura. Uma estrutura Ele é digital. uma estrutura. Lembra quando a gente estava falando sobre... Eu trago ele muito próximo para mim para os alternative coins, onde eu tenho o tema financeiro, mas eu tenho toda uma estrutura por baixo. Certo. Essa é a estrutura expandida, aonde ele consegue fazer registros e contratos, que consegue ter clareza, cara, no meu contrato, quem está embarcado, como está embarcado, fluxos de pagamento, como isso vai ser pago, quando vai ser pago, canais para pagamento, triggers, gatilhos de quando vai acontecer alguma coisa ou não. Você pode moldar isso. Então, o token, como eu trago para o meu mundo, eu vejo muito para um contrato de derivativo que a gente tinha lá fora do Brasil, um ISDA, onde eu consigo colocar várias coisas customizadas para minha necessidade específica para determinado ativo. Então esse token, e aí, vamos lá. Esse token, ele não quer dizer, então, uma segurança a mais, um dispositivo de segurança a mais. Essa tokenização, então, não tem nada a ver com uma segurança a mais, como eu tinha no meu aparelhinho lá do Unibanco. Não neste sentido, Tá. mas não se limita a algo. O que eu quero dizer, você tem o tema da segurança, porque está em cima da blockchain, com todo aquele tema que a gente estava conversando, Tá bom. das máquinas, dando os pedacinhos dos códigos. Beleza. Tá? Isso é um tipo de solução que está feito disso, mas do que você tinha lá, que a eu também tive, tá? Cara, apertava o botãozinho vermelho e tudo mais. Isso, ele mesmo. Daquilo, esquece. Não é só mais aquilo. Você tem a segurança. Legal. Você tem a segurança igual você tinha ali. Aquilo era uma ferramenta de segurança. Isso Você tem. aí. Mas isso ela é lastreada hoje na rede da blockchain. A
transferência de informações entre esse grupo de computadores, todos olhando para um único lugar. Tá. Mas é muito mais complexo do que era, porque você tem um monte de solução em cima. Pois é. E Isso é você muito vê legal. mais evolução do que já evoluiu para hoje? O que Vejo. você enxerga de evolução Cara, eu vou dar um possível passo, aí, né? Porque vou é dar pessoal, né? Aí é um tema meu acadêmico de quem estuda inovação, tá? Boa. Muito de inovação, a gente consegue fazer olhando para o hoje, com a informação que a gente tem hoje e projetando pouca coisa. Só que é um tema muito complexo, ou seja, isso vai derivar de formas que a gente nem consegue visualizar ainda. Literalmente, porque é uma combinação de fatores que levam a algo totalmente novo. Entendi. E é por isso que é uma coisa também minha acadêmica, eu uso muito mais o complexo do que o complicado. Aham. Complicado você consegue montar e desmontar, você vai e volta. Avião. É complicado montar e desmontar, mas, cara, você junta porca com parafuso, monta a asa, no final você volta a ter parque e parafuso. Sobra alguns ali, às vezes, igual montando Se for guarda-roupa. comigo, Né? então, meu Deus do céu. Ah, Mas o complexo. complexo não. Maionese. Você juntou, cara, ovo, óleo e limão, você nunca mais voltar a ter esses caras. E é isso que eu quero dizer, entendeu? Quando você me pergunta isso, eu não consigo voltar. Eu não consigo te dar uma ideia do até onde vai, porque a gente está entrando com vários players que não tá falando, e com cabeças brilhantes no meio. A gente tem players institucionais que têm um capital intelectual muito grande que estão entrando agora no jogo para valer. Entendi. Então eu acho que, cara, o produto final disso, eu vejo maior democratização, Claro. acesso, eu vejo melhores oportunidades, e aí oportunidade eu estou dizendo para todo mundo, eu estou dizendo oportunidade para as empresas, para o público consumidor, para o investidor, eu acho que vai abrir um mundo de coisas assim muito legais. Cara, volta no Bitcoin, se era um negócio nichado e subiu de 50 centavos, chegou a bater 62 no pico, nós estamos em 30 de novo. E não tem massificação ainda. Agora a gente está falando, imagina o impacto que vai ter. Nós soltamos até na newsletter da semana passada, se não me engano. Hoje, grandes players institucionais, BlackRock, vou colocar alguns, ou não vou citar nomes, mas estão entrando com ETFs fora do Brasil. Existe pedido junto à SEC para registro, tá? Existem análises que falam o lado conservador, que é o potencial de colocar em 6 tri na valorização desse mercado, com potencial de 30. Se você parar para pensar que o market cap hoje do mundo de ativos digitais está na faixa de 1,75, 1,8 tri de dólar, olha a oportunidade que tem para o investidor. E aí eu volto, o que a gente faz dentro de casa? A gente ajuda o investidor a... surfar nessa oportunidade aí. É isso, achar a oportunidade, como eu entro nela, como eu mantenho e como eu garanto que eu vou conseguir sair. E como que você cresce, né? Não dá pra Eu ficar de acho fora, muito né? Pois é. legal. Eu acho que tem muita coisa. Então, assim, eu não consigo ver o produto final, mas Legal. que tem muita coisa. A caminho tem. Boa. Muito legal. Eu acho que é isso, mas quando você quer entrar no seu... Não, Seu bate-bola. uma que assim, né? Eu nunca vi alguém fazer um complicado versus complexo igual você fez. Maravilhoso. Mas é assim, impressionante como elucidou a minha cabeça aqui. E eu vou usar sempre agora, tá? Esse complicado à e complexo. vontade, pode levar. Animal. Eu vi isso em alguma coisa. Minha mundo acadêmico, eu tinha que estudar inovação, eu tinha que explicar um determinado tema de características de liderança com inovação. Legal. Coincidentemente, eu escutei um ontem de complicado e complexo, só que era o relógio e o ser humano, Tá bom? que é bom também. É isso bom aí. também. É verdade. Bom também. É verdade. Agora, a Mais maionese. filosófico Mais até. filosófico. Como mas que é você bom. junta, Lucas? Limão, mais vinagre, mais o que você falou da Pensei composição? que é limão. Gente, aí quem é chefe de cozinha ajuda a gente. Limão, ovo. Isso. E aí você faz a maionese. Aí depois você fala assim, não quero mais, eu quero comer só a clara. Não dá. Olha que loucura. Só inventando a máquina do tempo. Boa. Agora fala um negócio pra mim, Oséias. Você, a sua cabeça deve ser uma loucura aí, trabalhando aí dentro. O divertidamente aí deve ser uma loucura. Como que você faz pra sair um pouco dessa loucura que tá aí? O que você gosta de fazer? Você gosta de surfar, levantar peso, jogar tênis? Eu vi umas raquetes de beach tênis aqui no seu Instagram. O que você gosta de fazer? Não é nem o beach tênis, jogo hoje, tô gostando muito de paddle.
Cara, a gente Muito, fez muito, muito. um podcast essa semana com o Juliano Custódio da IQI. E ele falou assim, ó, Juliano. lá em BC já acabou esse negócio de beach tênis e agora é o paddle. Paddle tá crescendo absurdamente. Exato. Você joga isso? Jogo. Jogo há 2 anos já. É bom deixar claro que é antes de virar moda, né? Você Faz um tempo, Cara, numa viagem eu vi isso, gostei. O meu vizinho onde eu morou um tempo em Valência. É um esporte que já tá explodido lá Na fora. Europa não jogam beach Não. tênis mais. A turma Não. da Itália vem jogar aqui. Estão começando a ter problema até lá fora com jogadores de tênis. Na formação de jogador de tênis. Porque a molecada toda tá começando cada vez mais a jogar paddle. Tá. Olha, E não sabia. é muito interessante. Sim. Porque, cara, é fácil. É muito mais fácil que tênis. Democrático. Democrático pra caramba, que você vê literalmente. Cara, eu tenho um filho de 9 que joga, e eu já vi pessoas, tem uma turma que joga com a gente, senhores dos seus 60, e jogando bem. Que legal. Então eu cara. faço muito disso. Que você falou a parte da cabeça, tem um lado muito nerd acadêmico, de estudo, então eu fiz já um mestrado, tô fazendo um doutorado para discutir umas teorias bem interessantes, Tá. que tá me dando bastante trabalho aí. Eu vou explorar um pouco um tema de como desafios atuais para líderes com gestão de diversidade, Ah, sobre legal. uma lente baita tema. econômica muito específica, enfim. Minha esposa Meu quer Deus, me matar. se você continuar falando, a gente vai trazendo um monte de coisa pra essa roda aí. Cara, eu gosto dessa parte, minha esposa só que quer me matar, amo de paixão, meu, obrigado por me dar suporte pra essa maluquice toda. Legal. Cara, família e Tem um filho só? tem um filho só. Ah, que legal. pequeno, 9 anos, 9. você falou. 9 anos, que legal. Causa um absurdo já, mas tudo bem. Eu prefiro colocar controle na potência do que ter que empurrar. Claro, Então, claro, vamos é ver isso o que a gente aí. faz. E Que correr legal. de moto quando dá aí. Ah, pra circuito. eu vi algumas coisas de moto também. Sim, Que sim, legal. Você esse corre mais Só em pista. circuito, em Só pista, autódromo, né? Só Legal. autódromo, track day, correr alguns campeonatinhos aí. Ah, que legal. Que só legal. essa parte. É não mais cabeça de rua. maluco mesmo, né? Falei que ele era diferenciado. É cabeça de maluco. Sim. Agora, Oséias, um sonho que você já realizou e um sonho que você fala, esse eu preciso realizar ainda. Cara, sonho. Que Eu gosto já de fazer essa realizei. pergunta sem combinar antes, que a pessoa fica com essa cara que você tá agora. É legal, Nossa. né, Dani? Cara, eu acho que eu vejo muito, eu separo muito o CNPJ do CPF, que eu brinco. Minha vida profissional, minha vida pessoal, tá? Legal. Na minha profissional, eu queria ter alguma cadeira legal numa instituição lá fora, Tá. o que já consegui. Eu acho que existe uma... É legal pelo alcançar, é legal pra ver como a gente tem a nossa tendência a romantizar as coisas. É muito bonito na teoria, mas quando você pisa, cara, ok, é um trabalho, mas foi legal, foi bacana. Conquistei. No pessoal, putz, cara, eu acho que meu filho é um negócio, minha família como um todo é um negócio que eu sempre quis, sempre fui muito voltado pra isso. Baguncei muito quando tinha que bagunçar na minha idade, até meus 30 e pouco, mas quando acabei, eu falei, cara, Deus, chega. Aham. Algumas coisas de viagens pra alguns lugares que muito legais também, que eu adorei. Adorei alguns lugares e putz, me impactaram demais. O que eu quero no futuro agora... Cara, no profissional eu acho que é conseguir expandir a instituição de forma a auxiliar, no final, o investidor a ter soluções democráticas a um custo legal, que tragam resultado para ele, mas como meio para ele poder responder essa pergunta do sonho que ele fez. Legal. Eu acho que isso é muito importante. Tem um aspecto social ainda que eu quero endereçar, mas acaba caindo para o mundo acadêmico, eu acho aí, que eu acho que também faz parte. Tá. Pra ver o que a gente consegue Que é arrumar muito aqui. importante, né? Cara, eu acho Faz que é como... muito bem, né, cara? Eu acho que é muito... Hoje, por exemplo, como pai de um garoto de 9 anos, tendo uma relação, uma condição de vida ok no Brasil, como não criar meu filho achando que existe só o condomínio. É isso aí. Como meu filho sabe, tem que saber que, cara, andar de ônibus, andar de metrô, cara, em qualquer país desenvolvido, isso é o normal. Eu li outro dia, uma semana, ou foi a semana passada, que acho que foi o Jô que falou, país Ah, é desenvolvido verdade. não é aquele onde todo mundo anda de carro. É É de onde transporte a turma público. anda de Com transporte certeza. É público. isso. Né? Esse é o país desenvolvido. É isso. E acho que aí tem muito layer por trás, né? Tem muitas camadas, cara. Por que a gente evita quais as dificuldades em usar transporte público no Brasil? Por que isso ocorre? Como funciona? Eu acho que esse é um tema que eu acho legal também na parte social. E no Cara, pessoal?
Pessoal meu, próximos sonhos. Continuar sendo aprendiz e trazendo solução. Que legal. Eu sou muito mais um cara de desenvolver solução, colocar em pé e vamos pro próximo do que Legal. de manutenção. Curtir o momento, né? Eu gosto de ser o estagiário. É. Eu gosto de ter esse papel do estagiário, de entender de novo. De ser o cara que tá na sala querendo aprender. E curtir a dificuldade, né? Faz parte do processo. A Bia Haddad deu uma entrevista. Se você for ver os jogos da Bia, ela costuma ali no primeiro set, ela demora para engrenar. E ela falou que ela curte esse momento. Sim. Ela curte o momento de estar perdendo, porque é onde ela vai precisar se superar e tal. E esse exercício é muito bacana. Da reflexão do que tá Pois acontecendo, é. conseguir olhar pra dentro. Pois é muito bacana. Eu acho muito divertido. E saber que você não vai morrer. Exato, né? Igual Você não vai morrer. no filme do Magela ali. É coisa que morre? Não é coisa que morre. Então vambora. Leva pra Aí frente. fazer e viver o sonho é a parte Ah, mais é legal. interessante, né? É legal saber que você conseguiu alcançar algumas coisas. E aí, minha pife opinião nisso, indiferente de onde você está atuando. Não tenha medo, não tenha vergonha de falar, cara, não entendi, fala de novo. Pois é. Não tenha, em compensação também, não tenha não se rebaixe, não tenha a falsa modéstia de falar, não, cara, fiz bacana. Legal, não fiz sozinho. Que, de novo, o mundo é cada vez mais complexo. Sim. Não tão complicado, que era muito comum no passado ele ser muito complicado. Isso aqui é meu queijinho, eu faço ele sozinho, põe em pé, o resultado é meu, obrigado. É cada vez mais complexo. Olha a maluquice que a gente está discutindo aqui. Um ativo digital que é feito numa rede, um monte de computadores distribuídas em pessoas ao redor do mundo. Eu trabalho numa empresa lá fora, falando aqui hoje com vocês aqui, que vai ter um impacto gigante nos seus clientes, aonde a maior parte está aqui, em como levar eles para fora também. É a Você faz isso parceria. sozinho, não? Não, Claro nunca. que não. Nunca, né? Nunca. De jeito nenhum. Nunca. Então eu acho Legal. que isso é muito legal. Cara, vai pra cima. Muito bom. Faça. Agora, antes de chegar no nosso quadro, a gente tem um quadro aqui chamado Aí Eu Invisto. Oh, God. Que esse daqui é o que Lá o vai. Lucas mais gosta de editar, tá? Mas antes de chegar no Vai quadro, lá. mas antes de chegar no quadro Aí Eu Invisto, a gente costuma colocar três dicas ali de conteúdo na nossa prateleira, que Tá. é um filme, uma série e um livro. Vai na sua ordem aí dos três. Qual filme, série e livro que você indica pra gente? Filme, série, livro. Filme. Cara, de bate-pronto, porque a gente acabou de falar, me vem aquele do Will Smith, que ele faz o papel de quem monta uma corretora. A Procura da Felicidade? Procura da Felicidade, eu acho genial aquele filme no tema da resiliência. Boa. Cara, você não vai morrer, mas vai acontecer o tema de ter suporte, ter um propósito, que ali é o tema da família dele, do filho Alcançar dele. o sonho. Ele por ele, falar, cara, eu não quero mais essa vida e montar o que. Eu acho aquele Animal. filme sensacional. Série. Cara, tem algumas que eu acho divertidas. Não tem como não falar de Billions. Pois é. Uma vez que a gente tá nesse ambiente, Faria Lima ali, eu acho que tem muita coisa, é uma visão meio romantizada, mas tem coisas Mas divertidas. tem que ser pra ficar legal, né? Tem, pra conseguir consumir. Se passar essa parte ruim não dá, eu acho aquela legal. Eu acho divertido. Algumas temporadas de Suits eu assisti, eu achei legal também. Acho que mais essas. Livro. Eu gosto muito de Outliers, do Malcolm Gladwell. Tá. É um livro que, cara, eu achei muito bom a simplicidade que ele trouxe, o assunto. E que no final ele tá falando, cara, você não faz sozinho. O ambiente impacta muito o indivíduo, por mais que você seja o cara tem esse impacto, ao mesmo tempo você precisa ser o cara que vai suar. Sim. Vai suar, não tem como. Soa, trabalhe bem. Eu tenho um ex-chefe, que é um cara que eu mantenho até hoje como referência. Ele falava isso, ele falava, cara, faz o seu muito bem feito, de uma forma ética e seja consistente. O mercado ajusta. Legal. E é um cara que até hoje, vira e mexe, eu ligo pra ele e falo, cara, não sei o que fazer aqui, cara. Sempre tem um conselho. Aí ele fala, meu, né? jura? De novo? Eu falo, de novo. Ele fala, vai, vamos almoçar. É. Me dá uns 3 tapas na cara ali pra eu aprender de novo e vambora. Às Mas vezes é um não cara... fala nem do assunto que tá Não. corroendo sua cabeça, mas só de conversar com essa pessoa que te dá a leveza é excelente, né? E cara? essa eu acho que é uma outra dica muito importante, pessoal. Sempre tem essa figura. É muito importante. Sempre tem essa figura. É muito Não importante. precisa aprender só você com seus erros. Aprende com os caras, aprende com os acertos. É legal. Muito importante.
Bom, Lucas, temos as nossas dicas de conteúdo na prateleira. E vamos então pro quadro Aí Eu Invisto. Ele coloca sempre o plim. Então vamos lá. Vai. Vamos falar aqui de produtos financeiros. Tá bom? Tá? E aí eu falo pra você, ó, A contra B, você escolhe o A contra o C, você escolhe o C contra o D, e aí são 10 que eu tenho aqui, até chegar no final que você fala assim, ó, nesse aí eu invisto, Vai te tá colocar bom? na fogueira agora. Na fogueira. Tá bom. E é uma brincadeira, claro que a gente sabe que tem um momento, eu fiz, por exemplo, com o Reginaldo Leme, e eu falei de Schumacher e Senna, é o momento, eu falei de Schumacher e Hamilton, é o momento. Quem ele escolheu? Né? Ele escolheu... Ele mentiu, tá? Tá. O Regi mentiu, porque Tá a gente bom. sabe que o melhor de todos os tempos pra ele é o Lewis Hamilton, mas ele ficou com Senna. Ficou com Senna. Caramba. Faz sentido, né? Total sentido. Eu tenho Amigo, no lugar né? dele. Total sentido. Ai, ó. Mas vamos lá, Vai vamos lá. fazer o nosso Vai aqui. lá. E se eu falar coisa errada, por favor, me fala. Pode me corrigir. Me corrija aqui na hora, tá? Vamos lá. Ethereum ou USDT? Tá bom. USDT. O SDT. Isso. Cara, como a gente tá falando de investimento, vou só dar um passo rápido atrás. Eu Tá vou bom. considerar o meu momento de vida, minha reserva de emergência, minha carteira de investimento, e aí eu vou falar, então, entre os dois, Tá. eu vou para Ethereum. Ethereum. Tá. Ethereum ou dólar tradicional? Ethereum. Tá. Ethereum ou título público? Ethereum. Ethereum? Ai, ai. Ethereum. Ethereum ou debenture? Cara, o cenário no Brasil tem algumas coisas interessantes de debênture. Mas já tô posicionado, continuo no Ethereum. Ethereum? Tá. Ih, esse aqui vai ser difícil. Ai, lá, vamos ver. Ethereum ou COI? Ah, não, próxima. Próximo? Ethereum. Tá bom. Não que eu não tenha feito esta posição para não falar esse pecado no passado. Eu tenho lá uma posição Tá, em COI 2 ou 3 lá com prazo, mas tá bom. ok. Beleza. Ethereum ou ações? Ethereum, por enquanto. Porque eu Por tô assumindo enquanto. que é Ações Brasil, certo? Ações Brasil, Ações Brasil. Brasil. Ethereum. Isso. É. Então vamos lá vamos colocar o ETF aqui na brincadeira. Ethereum ou ETF? Se for ETF e Estados Unidos que paga dividendo me gera uma receita recorrente, Tá. eu tendo a ir para o ETF lá fora. No Brasil ainda tem uma discussão se vai pagar dividendo ou não, como vai funcionar. Tá Então, bom. se for ETF lá fora, vamos colocar ETF nos Estados Unidos, eu tô no ETF. ETF, então ETF nos Estados Unidos. Tá bom. ETF é o SP 500. S&P. Eita. S&P. É? Agora então, vamos lá, hein? Eu Ah. não citei um aqui. Estranho não ter falado desse cara aqui. Ah, SP ou Bitcoin? Bitcoin. Bitcoin? Por que Bitcoin? De novo, considerando o meu momento de vida, É, minha reserva de emergência, minha carteira de investimento, é. eu vou para Bitcoin por causa de algumas coisas. Como volta o tempo que a gente estava falando, o cenário atual. Reguladores dando cada vez mais suporte para institucionais entrarem, o que traz esse volume gigante de dinheiro. A limitação da quantidade de Bitcoin que vai ser ofertada não tem. Vai chegar uma hora que vai acabar. O número é fechado. Logo, é um tema deflacionário, como está falando. É uma proteção, inclusive, hedge de inflação, que é um tema mundial sofrendo, por mais que algumas pessoas que estão no governo falem que não, mas enfim, é um tema mundial. A gente vê como ficou hawkish, por exemplo, subindo a elevação de taxas no mundo como um todo, e agora começando a equalizar, algumas discussões de voltar. Um tema de halving, que é como os mineradores, a partezinha que fica do minerador, qual o prêmio que o minerador fica com ele, entre aspas, o Bitcoin de uma forma simplista, mas é isso. Então isso, uma vez que sai, você começa a ter uma referência melhor, então oferta e demanda, vai ter cada vez menos Bitcoin sendo ofertado, colocado no mercado. Isso tende a fazer subir. Apesar da gente ter ainda poucos eventos que aconteceram afinal de contas a gente teve aí 2 ou 3 maiores, então não dá pra gente também brincar de fazer correlação espúria, onde Sim, tem, claro. mas acho que dá um cheiro de pra onde tá indo, eu acho interessante.
Eu gosto. E você gosta. Eu gosto. É isso. E o passional. Você tem o É racional, os montes, É isso. mas você tem o passional ali que eu gosto do pra onde tá indo, eu gosto do ambiente que ele tá envolvido, eu gosto das discussões que estão tendo. Tanto que você tá 100% nisso agora. Tanto que eu coloquei a cabeça, o a sua corpo, cabeça, os tô pés, dizendo, né? tudo. Eu mergulhei de cabeça nesse tipo de indústria porque eu confio demais. Muito legal. Demais. Zé, esse foi o primeiro papo com alguém pra gente falar aqui de ativos digitais. Ah, que legal. Eu adorei, Dani. Obrigado por ter trazido ele. Foi a Dani que trouxe, né? Obrigado por ter Dani é trazido. meu parceiraça já. Obrigado pelo tempo que você teve aqui com a gente. Foi um Fiquei prazer. muito contente. Dani, obrigado também por você ter trazido Oséias, pelo seu tempo aqui com a gente também. Acho que você trouxe perguntas muito que vai até para o assessor de investimento. Não é só pergunta para o cliente final. Acho que é legal essa parte um pouco mais educacional. Pois né? é. Não é um tema que está tão presente assim. Então, Concordo. uma aula aqui que a gente teve, Uma Marcos, aula. por conduzir super bem. Obrigada, pessoal. Que legal. E você que está assistindo a gente aí, siga as nossas redes sociais ali, Aquavero, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, estamos no TikTok, no YouTube, ativa o sininho também, se inscreve no canal Notificação. e vamos para o próximo. Quer deixar seu Instagram aqui também? Acho que é uma boa, Pode né? ser, pessoal. Quem quiser seguir, tá no @oxneto. Fácil Boa. de Oséias Xavier Neto, tô no LinkedIn e afins. Meu Instagram não tem ainda tanto conteúdo quanto o da Dani, dando um monte de dica pro pessoal aí, mas estamos por lá. Cara, e indiferente, aberto pra tem dúvidas, quer bater papo, por favor, procurem lá, a agenda é meio caótica, mas uma hora a gente consegue responder. Manda direct. Dá um jeito, a gente, Manda fala, lá, a gente é vai isso se aí. falando em alguma hora. E qual que é o seu, hein, Dani? Daniele Alves, Avim, Daniele com 2 L's e E. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Valeu. pessoal, obrigado. Obrigada.